Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Secretário de Infraestrutura é ouvido na CPI do túnel acústico. Há demandas que elas são significativas a ponto de que se nós não a fizermos, se nós não a satisfizermos, ela pode levar à morte das pessoas, como é o caso, por exemplo, da manutenção de nossas vias, de nossos viadutos, nossos túneis. CPI das escolas municipais faz reunião para definir futuras vistorias da comissão. Vamos continuar fazendo as vistorias, nas escolas para poder analisar, na verdade, exigir a melhoria das condições dessas cozinhas, que isso causa sérios problemas para as trabalhadoras e trabalhadores que estão ali dentro. E médicos veterinários são homenageados pela Câmara do Rio com a medalha São Francisco de Assis. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando da CPI do túnel acústico. O secretário municipal de Infraestrutura e Habitação afirmou que a dívida da prefeitura de 9 bilhões de reais prejudica o trabalho de manutenção de túneis, elevados, pontes e passarelas. Mesmo com a crise financeira, Sebastião Bruno anunciou que no ano que vem a prefeitura vai investir 16 milhões de reais em obras na cidade. Esta foi a 8ª audiência da CPI do túnel acústico Rafael Mascarenhas, que investiga o desabamento de parte do teto da construção no dia 17 de maio. O convidado desta sessão foi o secretário municipal de Infraestrutura e Habitação, Sebastião Bruno, que foi acompanhado do subsecretário Carlos Alberto Siqueira. O secretário disse que estão sendo gastos 3 milhões de reais com a recuperação da estrutura. O vereador Raimon, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, lembrou que todas as calhas que ficam em cima do túnel estão obstruídas. Na visita que fizemos, essas calhas estão totalmente obstruídas. Não tem 1 milímetro de calha desobstruída. 1 milímetro. Árvores nascendo, essas árvores estão dentro das calhas. Aonde é essa contenção? No túnel Rafael Mascarenhas. Nós estamos aqui em cima do túnel. Os vereadores questionaram o secretário também sobre a manutenção do túnel. Lembraram que não houve reparos entre julho de 2016 e maio de 2017, período de vigência do contrato com a empresa Macport Estruturas Limitada, contratada para serviços de manutenção nas áreas de planejamento 1 e 2, que englobam o túnel Rafael Mascarenhas. 6 dias depois do término do contrato, aconteceu o desabamento. Podemos entender que a cidade completará 2019 sem manutenção de obras de artes especiais? Não, vereador, há já todo um entendimento de colocar ainda esse ano mais recursos para essa finalidade. O que mais deixa a todos preocupados é que nós estamos falando de valores que são ínfimos quando nós compararmos ao orçamento geral de 30 bilhões da Prefeitura do Rio de Janeiro e o pior. Caso haja um problema em uma dessas obras de arte, um viaduto, por exemplo, como aconteceu em São Paulo, que um viaduto cedeu, o custo para consertar isso é infinitamente maior do que o da manutenção.
O debate esquentou quando chegou ao fechamento da Avenida Niemeyer, que foi interditada no dia 28 de maio por causa do perigo de deslizamentos do Morro do Vidigal e continua assim por decisão judicial. Respondendo ao relator da CPI, o secretário disse que a Justiça boicota a cidade. Nesse caso, vereador, é diferente. Na verdade, quem fechou a Niemeyer foi a Justiça, sem ouvir a Prefeitura. A Justiça, inclusive... Então, o senhor está dizendo que a Justiça, na realidade, está boicotando a cidade do Rio de Janeiro? É verdade. A Prefeitura recorreu com laudos nossos, laudos técnicos. São técnicos de 30, 40 anos que trabalham em geotecnia. Disseram em laudos que não havia um menor risco, tanto que não há, que está fechado há 120 dias e não houve nenhum acidente. Mas o tema que dominou esta sessão da CPI do túnel acústico foi a crise orçamentária que a Prefeitura diz estar atravessando. De acordo com o secretário Sebastião Bruno, a gestão atual herdou uma dívida de pelo menos 9 bilhões e 300 milhões de reais do governo anterior, que tem que ser paga até o final de 2020. Caiu o ICMS, caiu o ISS, caiu o IPTU, caíram os impostos, de maneira tal que a gente fez um orçamento 5 milhões a menos, é muita coisa. E aí, 5 bilhões a menos. Com isso tudo, a gente tendo que manter a folha de pagamento em dia, com 13º, e os serviços básicos na área, principalmente na área social, que é a área de saúde, educação e assistência social, a gente precisou fazer drásticos cortes em várias áreas orçamentárias. A discussão orçamentária é uma discussão muito mais do que a questão caseira, né? O prefeito ele não tem uma gaveta de dinheiro debaixo da mesa. O prefeito ele tem que ter capacidade operacional para gerar receita, para dar conta das despesas, portanto, das necessidades e das demandas do povo. Então, esse chororô da prefeitura, não é só o secretário que estava aqui hoje que faz esse chororô. A prefeitura toda faz esse chororô. Quem se assenta na cadeira da prefeitura tem que ter capacidade operacional para fazer o dinheiro acontecer, para fazer os recursos aparecerem, porque há demandas que elas não são adiáveis. Há demandas que elas são significativas a ponto de que, se nós não a fizermos, se nós não a satisfizermos, ela pode levar à morte das pessoas, como é o caso, por exemplo, da manutenção de nossas vias, de nossos viadutos, nossos túneis. A CPI, que apura as condições de trabalho nas escolas municipais, realizou uma reunião para definir o cronograma de audiências da comissão. Os vereadores também confirmaram que a CPI vai prosseguir com as vistorias nas unidades escolares. Os parlamentares aprovaram novos encaminhamentos para os trabalhos da comissão. Um deles é o pedido à mesa diretora da Câmara Municipal para a contratação de um estudo técnico das condições de trabalho das cozinhas das escolas do município. A gente precisa conhecer tecnicamente para opinar tecnicamente. Nenhum vereador simplesmente não tem conhecimento disso. Então eu vejo com bons olhos esse estudo para que venha realmente um laudo e em cima desse laudo a gente possa propor medidas salutares para que a Secretaria de Educação e certamente a Prefeitura possam implementar, melhorando as condições de trabalho desses profissionais. Os parlamentares também decidiram pela criação de 2 grupos de trabalho com os participantes do debate da semana retrasada. Na ocasião, merendeiras e outros terceirizados relataram as dificuldades de trabalhar no dia a dia das escolas do município. Esses grupos de trabalho eles têm uma tarefa específica que é para nós analisarmos as condições de trabalho nas cozinhas, as condições de trabalho das merendeiras, das APAs, né? E das condições de contratação também, tanto por parte da Conlurb com relação às APAs, tá certo? E no caso da Secretaria de Saúde e Educação, no caso das merendeiras e também dos contratos de merendeiras terceirizadas, que isso é uma preocupação que nós temos. A CPI das escolas foi criada para investigar condições de trabalho nas escolas municipais. De acordo com o relatório do Tribunal de Contas do município, aproximadamente 73% das unidades escolares estão em péssimas condições. Esse mesmo estudo mostrou que a Prefeitura repassa cerca de R$13 mil por ano para cada escola fazer manutenção. Na próxima semana, a comissão vai continuar as vistorias nas escolas. 2 unidades já foram visitadas. Nós vimos assim cozinhas, na verdade, mal preparadas, falta de equipamentos para esses profissionais trabalharem, tá certo?
Isso é um problema seríssimo, como também as condições o próprio Tribunal de Contas do município proibiu, por exemplo, de se colocar ventilador dentro das cozinhas, né? Na verdade, o Tribunal de Contas colocou que é necessário você colocar condicionamento de ar, porque quando chega no período do verão, por exemplo, essas trabalhadoras têm que trabalhar sob 60 graus. Isso causa sérios problemas. Então, nós temos visto isso, que as escolas, na verdade, as condições das cozinhas estão precárias, né? E precisa ser feito, na verdade, não só a compra dos equipamentos, mas também a melhoria das condições das cozinhas. Câmara do Rio aprova a lei que autoriza a circulação de táxi no corredor BRT. Desembargador do Tribunal de Justiça, José Moinhos Pinheiro Filho, é homenageado com o título de cidadão benemérito do município. Projeto de lei cria programa de conscientização sobre a dislexia. Proposta em tramitação estabelece regras para a elaboração dos uniformes de alunos da rede municipal. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao produtor cultural Sérgio dos Santos e ao projeto Criolice. E você vai ver depois do intervalo. Médicos veterinários recebem na Câmara do Rio a medalha São Francisco de Assis. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. O Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara do Rio, passa por uma série de melhorias. A reforma atinge vários setores, como os de transporte e o de tecnologia da informação. A acessibilidade do prédio mereceu uma atenção especial. A entrada lateral da Câmara Municipal, na Rua Alcindo Guanabara, passou por uma revitalização. Uma delas é essa faixa amarela que estabelece a divisão na pista e, assim, uma melhora no trânsito. Também foram feitas melhorias na iluminação pública da área. O calçamento em pedra portuguesa no entorno foi recuperado. Tivemos uma revitalização aqui da pintura das demarcações das vagas dos vereadores. Tivemos a substituição das placas identificativas aqui da sinalização vertical. No tocante à iluminação, o pedestre, tem muita gente idosa que passa por aqui, circula, para eles é muito bom, né? E para nós que trabalhamos aqui, a minha turma fica radicada aqui na rua o tempo todo, para nós é maravilhoso. A acessibilidade recebeu atenção especial. Foi pintada essa faixa amarela para embarque e desembarque da pessoa com deficiência. E as melhorias não param por aí. O balcão de acesso dos visitantes também foi adaptado para receber anões e cadeirantes. Fizemos aqui uma pequena obra aqui na frente, né, para poder ter o estacionamento para cadeirante, né, e também fizemos uma adaptação ali na recepção para ananismo e para acessibilidade também, para poder atender o pessoal que chega, né? Cadeirante e o nanismo também. Dentro do Palácio Pedro Ernesto também há melhorias. A iluminação está mais clara no plenário, no salão nobre e na sala inglesa. A gente está trocando a iluminação do plenário, né? Nós estamos trocando tudo para LED, né? Aquela lâmpada HO, né? De fluorescente de 80 watts. Nós estamos se adaptando, colocando lâmpada de LED, né, para poder economizar. A gente economiza aí por volta de 70% do valor de energia. Há novos bebedouros instalados nos corredores para atender parlamentares, funcionários e o público. Por ser um prédio tombado, as reformas precisam passar pela autorização do INEPAC, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. Já começamos a fazer a restauração dos 5 portões da casa, né? Os 2 laterais, da Senador Danta, o da Evaristo da Veiga e os 3 frontais da fachada da escadaria. As mudanças não são apenas estruturais. A Assessoria de Informática de Modernização Administrativa, mais conhecida como ACIMA, é a responsável por toda a parte de tecnologia de informação da Câmara Municipal. Um link de internet foi adquirido para melhorar a velocidade e a segurança dos usuários. Antigamente tínhamos um link aqui muito restrito, que limitava muito a velocidade de acesso
dos nossos usuários internos. Então, com essa nova licitação, atingimos uma velocidade de 15 vezes mais da velocidade antiga. Ou seja, baixar arquivos, abrir alguns aplicativos, algumas aplicações, anexos, isso tudo ganhou muito maior velocidade e desempenho. O novo link, como ele é um link licitado e profissional, ele apresenta uma série de recursos onde podemos controlar um pouco, assim, proibir conteúdos maliciosos ou proibidos, alguns filtros que facilitam a utilização, direcionar maior velocidade para alguns setores que estão precisando de maior demanda, a própria TV precisa transmitir imagens em alguns momentos, estamos numa negociação para poder dedicar um canal a vocês, então, em termos dessa questão, a gente consegue fazer algumas melhorias técnicas também nas entregas na ponta. Em termos de economia também, licitamos um link muito mais rápido, por um valor muito menor. Em um dos prédios anexos, na Praça Floriano, funcionam os serviços administrativos da Câmara Municipal. Nesse andar, o 23º, está concentrado o departamento pessoal, que passou por uma ampla reforma e, inclusive, ganhou uma sala de reunião. Nós fizemos obra no 22 e 23, aí tiramos o pessoal que estava no 29, que era o pessoal do departamento pessoal, colocamos no 22 e 23. No 25 nós colocamos toda a Procuradoria Geral e no 32 nós colocamos a Contadoria e a Inspetoria de Finanças também, já com obras também, e no 35 também. Agora nós estamos com o andar, o 29 e o 28 também nós vamos fazer obra para levar a Inspetoria de Finanças. E aos pouquinhos a gente está fazendo obra nos andares para dar melhores condições de trabalho ao pessoal administrativo da casa. Uma solenidade na Câmara do Rio celebrou 59 anos de independência da Nigéria. A comemoração aconteceu no Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto. A ideia de homenagear a Nigéria foi do vereador Tiãozinho do Jacaré. O país africano completou no dia 1º de outubro 59 anos como nação independente, após um período de quase um século sob domínio inglês. O evento contou com a participação da atriz Chika Ike e foi mais uma iniciativa do mandato do parlamentar para promover o intercâmbio cultural entre Brasil e Nigéria. A intenção é unir os dois países, né? Para ver se a gente consegue fortalecer mais a cultura e fortalecer mais as comunidades com projeto, para dar esperança de dias melhores para os nossos jovens. A Câmara do Rio homenageou nesta quarta-feira 2 médicos veterinários. Os médicos veterinários Rosaura Leite Rodrigues e Miguel Ângelo da Silva Medeiros receberam das mãos do vereador professor Adalmir a medalha de São Francisco de Assis Terceiro Milênio, nesta quarta-feira na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A condecoração é concedida a pessoas ou entidades que tenham prestado relevantes serviços à causa dos animais. Mestre em anatomia patológica veterinária, atuando principalmente com bichos de guarda e companhia, aves e animais silvestres, a professora universitária é também fiscal sanitário. Durante a universidade, no decorrer de quase 32 anos de profissão e 29 anos de docência universitária, compreendi a imensidão e principalmente a grande responsabilidade que é ser médico veterinário, que significa trabalhar com a vida dos animais e dos humanos ao mesmo tempo. Não só porque os animais cada vez mais fazem parte das famílias como se fossem verdadeiros filhos e merecem todo o atendimento da medicina veterinária curativa, mas também porque trabalhamos com a saúde animal e humana de uma forma tão íntima que não há mais espaço para separar uma da outra. Que saúde coletiva é o que fazemos no momento em que o produto de origem animal que chega à mesa do consumidor passou por um médico veterinário em todas as suas fases de processamento, incluindo a fiscalização sanitária nos estabelecimentos. Já o doutor em Clínica e Reprodução Animal fundou o primeiro banco de sangue veterinário do Rio de Janeiro. Meu agradecimento à minha profissão, né, de médico veterinário, né, que foi o sonho da minha vida, né, que me deu tudo o que eu sou hoje em dia, né, e principalmente aos meus pacientes, que são os cães, os gatos, né, e sem essa profissão hoje eu não seria nada. A solenidade contou com a participação de familiares e amigos dos homenageados.
O Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até amanhã.